Meus amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Bem, sem mais demora, vamos a ele. Quando Pedro escreveu suas duas epístolas, possuía uma melhor compreensão a respeito das provas e das tentações que provocam o sofrimento. Como destaquei anteriormente, ocorreram situações críticas na vida de Pedro, as quais provocaram mudanças que o afetaram por toda a sua vida, particularmente os acontecimentos que ocorreram nos dias antecedentes à crucificação de Jesus. Bem, esta é uma pequena introdução ao vídeo de hoje, mas preste muita atenção no que vem a seguir, pois certamente abençoará o seu coração. Vamos lá? Vamos juntos? Na noite em que foi traído, Jesus advertiu a Pedro sobre o que ocorreria nas próximas horas, não em um futuro distante. Podemos ver esse registro em Lucas capítulo 2, versículo 31. Acompanhem comigo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Note que o Senhor o chama de Simão, nome que ele usava antes de iniciar a sua caminhada com Cristo. Ele o chamou assim, pois naquela noite Pedro não seria a rocha de fé, mas uma pedra que afundaria naquele mar revolto. Pedro havia sido criado como um judeu e, portanto, como tal, recebera ensinamentos. Mas não apenas isso, ele também havia recebido ensinamentos dados pelo próprio Senhor Jesus durante aqueles 3 anos. Por que faço esse destaque? Porque ele deveria ter reconhecido a semelhança entre o pedido de Satanás para se andar com ele e o pedido de Satanás para provar a Jó. O diabo recebeu permissão para afligir a Jó e agora poderia peneirar Pedro da mesma maneira. Jó não foi advertido, Pedro sim. No entanto, ele subestimou tanto a severidade do ataque como o ódio do agressor. O apóstolo estava prestes a aprender com sua própria experiência. No relato de João 13, 36 a 38, Jesus informou a Pedro e aos demais que eles não eram autorizados a segui-lo naquele instante, porém, mais tarde o seguiriam. Foi nessa ocasião que Pedro ofereceu sua vida em lugar da de Jesus. Pelos comentários de Lucas, podemos imaginar que Pedro deve ter olhado para Jesus, mas não escutava ou não entendia o que ele dizia. Aliás, os acontecimentos da última semana foram como um redemoinho que promovia desorientação aos discípulos. Estavam tão aturdidos que aquilo que eles viram e ouviram somente contribuía para aumentar mais a confusão. A multidão havia adorado a Jesus na entrada triunfal e ele seguia falando aos discípulos sobre a sua morte iminente. Anunciou que a sua glória seria revelada e que seus apóstolos fiéis reinariam com ele, porém predisse a rejeição, os açoites e a crucificação. Falou com eles como amigos, mas também predisse que um deles o trairia. Todos os discípulos, excetuando talvez a Pedro, reprimiram a corrente do medo que lhes percorria, porque qualquer um deles podia ser aquele de quem Jesus havia falado. Em parte, pelo seu próprio temor, não identificaram a Judas como traidor quando o Senhor o despediu da sua presença. A sós com os 11, Jesus voltou a reforçar que lhes havia ensinado antes, em Lucas capítulo 22, 28. O que o Senhor havia dito? Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Penso que essa afirmação produziu um efeito tranquilizador, posto que ele acabara de anunciar que um deles o trairia. Após Judas ter saído, Jesus falou aos seus discípulos sobre a sua iminente glorificação, conforme o registro de João no capítulo 13, versos 31 a 32. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. No entanto, em meio às bênçãos prometidas e ao entusiasmo dos discípulos pela glória do reino que estava por chegar, juntamente com as suas recompensas, Jesus lhes declara algo que provoca perplexidade.
Eles não estão autorizados a segui-lo naquele momento. Podiam entender o reino e as provas, mas não a glória e a separação, especialmente Pedro. Bem, irmãos, eu vou partindo para uma conclusão, mas ponha tudo aquilo que você ouviu no seu coração. O que podemos aprender com o que vimos e ouvimos hoje? Bem, faça um exercício e pense nas expectativas que Pedro e os discípulos criaram em torno das promessas de Jesus. Por acaso nós não fazemos o mesmo? Não obstante, os pensamentos e os caminhos do Pai são mais altos que os nossos. Irmãos, vamos continuar no próximo vídeo, se Deus assim o permitir, e espere, porque muitas coisas virão ainda para abençoar o seu coração, e eu diria o nosso coração, porque esses estudos me abençoam muito. Que o Senhor toque a sua vida, dirija os seus passos e abençoe a sua casa imensamente, é o meu desejo, e até o próximo vídeo, se Ele assim o permitir. Até lá!